Bom, olá. Estamos aqui para falar um pouco sobre a convocação feita por Carlo Ancelotti, mas não sobre a lista inteira, mas somente algumas coisas que me chamaram um pouco ou muita atenção. Então, bom, começando já a falar sobre essas coisas, a primeira delas, e talvez a convocação mais surpreendente, a convocação do goleiro Everton. O Everton que tem a sua história no Palmeiras e que atualmente está no Grêmio. Bom, pessoalmente, eu não tenho nada contra o Everton, acho até mesmo que, como goleiro, ele é muito bom a nível Brasil, ou pelo menos já foi muito bom, tanto que essa não será a primeira Copa dele. Eu pessoalmente acho que ele é um bom goleiro, e como ele é só o terceiro goleiro, provavelmente, ele nem vai ter muita oportunidade de jogar. Então não é algo que vai impactar de forma tão grandiosa, mas eu pessoalmente teria outras opções melhores. O Bento não é um goleiro que me agrada, ou pelo menos não no momento, então eu pessoalmente levaria Hugo Souza como um especialista de pênaltis. Ele que já decidiu vários jogos e até mesmo competições para o Corinthians em pênaltis, eu levaria ele para um especialista em pênaltis, mas não é algo que passou pela cabeça do Ancelotti para convocar os goleiros, e está tudo bem. Nesse momento que a convocação já foi feita, não tem muito o que ficar falando, somente torcer para que dê tudo certo no fim. E bom, já pulando do goleiro para o ataque, temos a convocação de Hendrick. Hendrick, que eu pessoalmente sempre gostei muito, eu pessoalmente sempre quis na Copa, mas que em certo momento ele pareceu totalmente fora da Copa, e realmente ele estava. No Real Madrid ele tinha pouquíssimas oportunidades, inclusive com o próprio Carlo Ancelotti, mas piorou quando veio o Xabi Alonso, que quase não dava chance para o menino. Então ele fez uma jogada que, se der certo, se o Brasil ganhar com o impacto do Hendrick, vai ser uma coisa muito estudada em vídeos futuros falando sobre o Hendrick, porque a jogada dele sair do Real Madrid por um empréstimo de 6 meses para tentar ir para a Copa foi um sucesso. Deu certo, e até mesmo mais certo do que muita gente esperaria. Eu pessoalmente não pensei que ele jogaria tanto no Lyon, ainda mais naquele começo, aquele começo meteórico, que ele fazia gol quase todo jogo, chegou a meter um hat-trick. Foi algo realmente muito impressionante, deu totalmente certo, o objetivo foi concluído e de forma primorosa. Então, a ida de Hendrick, na minha opinião, muito mais que justa. Ele realmente deveria ter ido, e ele vai. E, bom, eu tenho muita fé nesse garoto, eu penso que ele pode ser iluminado na Copa do Mundo, por que não? Se até aqui na carreira ele foi, já decidiu jogos, inclusive pela seleção, e eu acho que ele pode sim ter um grande impacto. E bom, não vamos comentar ainda sobre um outro nome que foi convocado, mas eu quero comentar sobre João Pedro. João Pedro, que é um caso bem curioso, diferente do Everton e do Neymar, que não haviam sido convocados ainda pelo Carlo Ancelotti. Ele foi convocado em praticamente todas as convocações, e boa parte dos jogos ele foi até titular. Então a não ida dele realmente é algo que surpreende, é algo que, de certa forma, não era impossível, que ele não era um nome incontestável, não era um dos nomes pilares, mas é algo que sim surpreende, porque um jogador que estava sendo praticamente titular todo o jogo, do nada não ser convocado, é realmente surpreendente, é realmente algo que a gente olha e pensa, tá bom, isso aqui não é o que normalmente aconteceria, porque um jogador que normalmente está indo todas as convocações, está jogando quase todos os jogos, normalmente ele iria para a Copa do Mundo e não haveria muita contestação, porque o João Pedro é realmente um bom jogador que vem fazendo uma boa temporada pelo Chelsea, então seria sim uma convocação justa. Mas Carlo Ancelotti surpreendeu e não convocou o João Pedro, que é um jogador jovem, ainda tem muito tempo para jogar pelo menos mais umas 2 ou 3 Copas do Mundo, então não é algo que venha estragar a carreira dele. Se ele continuar mantendo um bom nível, com certeza ele vai jogar alguma Copa do Mundo, mesmo que como reserva do Hendrick, já que os dois são centroavantes, ou até mesmo junto dele, quem sabe. Mas bom, nessa Copa não vai ser possível, porque ele não foi convocado, mas ainda tem alguma pequena chance. Caso aconteça alguma lesão, alguma baixa, ele pode sim ser convocado. Ai, meu Deus. Bom, problemas técnicos, mas voltando. Agora vamos falar sobre o nome, sobre o jogador que era mais pedido e ao mesmo tempo o mais que não queriam que fosse, Neymar Júnior.
Neymar, existe uma grande divisão no Brasil, em opinião futebolística, sobre levar ou não Neymar Júnior para a Copa. E Carlo Ancelotti já havia dado indícios em outros momentos que não levaria, porém ele disse uma frase que com certeza vai ser muito relembrada agora, que foi quando ele disse que se tinha alguém capaz de não ser chamado em momento algum, mas na Copa do Mundo, e esse nome é o de Neymar. E bom, como ele disse, foi o que acabou acontecendo. Não foi chamado em nenhuma convocação, mas nessa ele estará lá. Ele estará lá para disputar a sua 4ª Copa do Mundo. E ele tem uma capacidade de impacto, sim, por mais que o físico dele não seja o mesmo, por mais que ele não seja mais o mesmo, nem de 2022, ele ainda tem a capacidade de fazer algo. Ele é um jogador muito desequilibrante no Santos, que é um time que praticamente ele é uma ilha sozinha, no meio do nada, que tenta resolver as coisas. Então, bom, em um time melhor, como a seleção brasileira, ele pode ter algum impacto sim, porque ele vai estar com mais pessoas que sejam com um nível próximo ao dele, ou pelo menos mais próximo ao nível de raciocínio dele. Porque quando você está um time em que todos têm um nível de raciocínio abaixo do seu, você vai estar à frente de todos. O que você fizer não vai ser entendido. Mas na seleção brasileira, todos ali têm um nível muito alto. Um nível que talvez seja o suficiente para acompanhar um passe à frente que o Neymar tentar fazer, um lançamento. Na seleção brasileira, essa capacidade é bem grande. Então, Carlo Ancelotti, que em momento algum demonstrou que o time dele dependia de Neymar, acabou levando ele porque ele sabe que o Neymar não vai impactar durante 90 minutos. Ele sabe que Neymar não vai ser titular, mas ele sabe que em 20 minutos, entrando como reserva, o Neymar pode achar um passe da cartola. Ele pode dar um lançamento que não é qualquer um que daria para uma jogada decisiva. Isso, na fase de grupos, até mesmo em mata-mata de Copa do Mundo, contra um time bom, contra uma seleção forte. O Carlo Ancelotti, ele sabe disso. E por isso, ele levou o Neymar. Bom, você pode concordar ou discordar, mas agora não há mais nada a ser feito. Ele sim estará na Copa do Mundo. E o que podemos fazer agora é torcer. E eu com certeza vou torcer bastante, porque eu não acredito que o Brasil vá ser hexa, mas eu vou estar torcendo. E se acontecer, vai ser algo muito bom, obviamente. Mas, bom, é melhor torcer do que ser contra. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Deus abençoe e, bom, agora dá pra dizer que realmente a Copa tá logo ali. A convocação oficial já foi feita no Brasil e da maioria das seleções, ou talvez até mesmo todas. E faltam poucos dias, não é mesmo? Estamos há pouco tempo de descobrir quem vai ser o próximo campeão mundial. Temos algumas seleções fortes. O Brasil não é um dos favoritos, mas também não pode ser colocado como um time que só vai para passear. Então, bom, vamos torcer e a Copa do Mundo tá logo ali. Deus abençoe.